essa batalha, né? E eu tive o prazer, o orgulho, né, pastor lá na igreja nossa, lá em Bragança, que é segundo do pastor Jesse Cristo, para colocar isso aqui, né? Para primeiro, né? A segunda do pastor Jesse Cristo lá em Bragança, Maurício, está aqui a minha querida, né? Passou por um trauma esse ano passado, né? Faz parte desse milagre. Esse milagre aqui, né? Como é que deu para ela? De 3 a 6 meses, e ela está aqui, glorificando, louvando o Senhor. Vamos seguir essa pessoa para o Senhor Jesus? Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu faço parte desse milagre. Os irmãos se expressou aqui, né? Inclusive está fazendo agora em abril um ano, é de Deus. Um ano. O médico me deu de 3 a 6 meses e tem um ano que eu estou aqui viva para a glória de Deus, né? Como os irmãos sabem, eu fui curada de um câncer terrível. Era o câncer, tem um nome lá, eu não sei falar o nome dos médicos lá, mas era o câncer mais agressivo, que ele tem capacidade para cair em 3 meses. Ele toma conta do corpo inteiro. O meu estava num local muito difícil de acesso. Mas Jesus mudou a minha história. E engraçado que a mensagem que Deus me deu fala sobre milagre. Eu sei que Deus, mas o Senhor é lindo, né? O Senhor é maravilhoso. Como é bom servir a Deus, né? Estou muito feliz. Foi tão difícil estar aqui, irmãos. Passei por uma luta tremenda para estar aqui. Mas quando já tem tempo que o pastor Léo me convida, nunca dá certo. Mas rompi a barreira e hoje estou aqui para a glória de Deus. Mas antes de ministrar a palavra, eu quero falar com a Michelle, cadê ela? Eu sei que ela está lá fora lidando com o neném, mas o pai pega o neném. E a Michelle vem aqui, por favor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Antes de eu entrar na palavra, glória a Deus. Aleluia! Eu ia falar particular, mas Deus não vai chamar ela aqui para falar com ela. E eu gosto de obedecer a Deus. Olha, Michelle, quando você estava aqui adorando ao Senhor, o Espírito Santo de Deus falou para mim assim: fala para minha filha, aguenta firme. Essa tempestade vai passar. Você vai cantar o hino da tua vitória. Você tem pedido a Deus e Deus tem te honrado. Aguenta firme, tá? Só olha para Ele. Deus vai te surpreender. Amém? Era isso que Deus queria para você. Glória a Deus. Jesus é bom, né, irmão? Jesus é lindo. Mas, como eu estava falando para os irmãos, a mensagem que Deus me deu fala sobre milagre. E eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé, em reverência à palavra de Deus, e abrissem a sua Bíblia no livro de João, capítulo 11. Pode ter certeza, irmão, que até meia-noite é dia. Tá bom? Até meia-noite é dia. Oh, glória, Jesus é lindo. Brincadeira, né, irmãos? O que eu tenho para falar é rápido, que tem que Deus colocou no coração, e pode ter certeza que antes das 9 nós estamos terminando. Capítulo 11 de João e o versículo 43. É uma passagem bem conhecida. Dá um frio na barriga da gente para pregar, né? Passa até mal, né, pastor Marcos? É uma responsabilidade, né, pastores? Que responsabilidade, meu Deus. Me dá uma agonia, me dá um calor, o coração acelera. Não é fácil não, irmão. Ser representante, ser porta-voz de Deus. É responsabilidade, né? Mas Deus dá vitória. Então, é minha igreja, onde eu congrego. Só a graça, né? Mas é assim mesmo, irmão. Muita responsabilidade. O papai coloca nas mãos da gente algo, né, tremendo. Capítulo 11, versículo 43. Foi o que eu falei? Foi. Vamos lá. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Amém, igreja? Amém. Olha que milagre, pode você estar adorando a Deus, glorificando o nome do Senhor pelo grande milagre
E eu sempre falo, o grande milagre, pastor Marcos, que Deus fez na minha vida foi perdoar os meus pecados e escrever meu nome no livro da vida. Esse é o grande milagre. Saber que se eu não, se não terminar esse culto aqui, Jesus vai arrebatar a sua igreja, eu vou estar lá no céu com ele. Esse é o grande milagre. Não existe um outro milagre. Jesus cura câncer, cura AIDS, cura o que for, mas o maior milagre, a maior cura é a cura da alma. É o Senhor não deixar nós perecer nessa terra. E nós vimos aqui, irmãos, uma passagem muito conhecida que nos fala da ressurreição de Lázaro. Aqui nós temos, irmão, nós nos deparamos de uma família que era uma família que tinha uma dedicação genuína, a Deus. Era um amor, uma comunhão que eles tinham por Jesus. Era uma família amada de Jesus. Tanto eles amavam Jesus, como Jesus também amava eles. E nós vimos que essa família sofreu ali com grande tristeza e grande dor pela perda de um irmão. Mas a palavra de Deus nos diz que quando Lázaro ficou doente, imediatamente as suas irmãs, Maria e Marta, elas mandam uma mensagem para Jesus, e elas falam na mensagem: olha, aquele que tu amas está enfermo. Porque Jesus amava muito a Lázaro. E Jesus, ele ouvindo essa mensagem, Jesus fala: olha, essa mensagem, essa enfermidade não é para a morte, mas é para que a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Não é para a morte. Aleluia. É para que o nome do Senhor venha ser exaltado, venha ser glorificado. E Jesus fica ali na aldeia onde se encontrava 2 dias. 2 dias a mais Jesus fica ali. E o que acontece? A Bíblia nos fala que Lázaro morre. E Lázaro está sepultado agora. Jesus agora ele vem ao encontro. 2 dias depois, Jesus vem ao encontro das suas irmãs. E a palavra de Deus nos diz que Maria, ela fica assentada em casa. Mas Marta, ela era mais apavorada. Tem irmãs que ficam apavoradas. Por qualquer coisinha, ela apavora. Qualquer coisinha, ela fica preocupada. Aleluia. Não é para menos, irmão? É de nós mulheres. E ali, Marta, ela corre. Ela fica sabendo da história, ela corre. E ela fala para Jesus assim: olha, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Por mais que Jesus fale com ela: olha, Marta, mas o seu irmão há de ressuscitar. Mas Marta estava ali, tão convicta que teu irmão estava morto, não tinha mais jeito, não tinha mais solução, que ela não entendia o que Deus estava falando, o que Jesus estava falando ali para ela. Aí Jesus explica de novo para ela: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Oh, aleluia. Aleluia a Deus. Oh, irmão. Jesus estava dizendo ali para Marta: Marta, quem crê em Jesus, quem crê em mim, a morte física não é um fim trágico. Deus manda dizer para a igreja que a morte física não é um fim trágico. Morreu meu não. Aleluia. Você sabe o que significa, igreja? Quando nós morremos, quando nós tombamos aqui, é pelo contrário, é uma dimensão à vida eterna, é um encontro, é uma comunhão com a vida eterna. O corpo acaba, mas a alma, o espírito, aquela comunhão,
comunhão com Deus. Era isso que Deus estava falando. Era isso que Jesus estava falando ali para Marta, né? Então a ressurreição ali refere à ressurreição que nunca morrerá. Quem está em Cristo nunca morrerá, irmão. Morre o físico, mas o espiritual permanece vivo, que é o mais importante. Não é este corpo aqui, mas é o espírito, a nossa alma. E nós temos que dar conta a Deus. Um certo dia, um homem muito rico, ele juntou vários tesouros ali, fez vários celeiros, encheu ali de mantimentos, de sementes, de tudo. E ele bateu no peito: eu sou rico, eu estou farto, eu tenho de tudo, então agora eu vou descansar. Ele estava em paz por causa da sua riqueza. Mas uma voz diz: louco, se essa noite eu pedir tua alma, a quem me dará? A alma, irmão. Glória a Deus. A nossa alma. Ela tem um valor muito grande. Eu sempre digo que eu tenho muito cuidado com minha vida espiritual. Antes de eu ir para a cirurgia, eu disse para Deus: que a minha preocupação não era ser retirada daquele câncer. A minha preocupação era a minha alma. Glória a Deus. Eu disse para ele: Jesus, vai comigo. Eu quero ter a certeza que tu estás comigo. Porque depois que anestesia, você não vê mais nada, você não sabe mais de nada. E eu queria ter a certeza que Jesus estava comigo. Jesus falou para mim assim: filha, eu estou contigo até o fim. Eu me sentia ali abraçada por ele. Ali, se eu não voltasse mais, não tinha problema, que eu sabia aonde eu estava, aonde eu ia estar. Então Jesus está falando para aquela mulher, para Marta: olha, Marta, a morte física não é um fim trágico. Não é. Pelo contrário, é uma vida de missão, vida eterna, abundante, comunhão com Deus. Então não se preocupa. Quando Jesus chega ali, Jesus pergunta: onde colocou Lázaro? Onde ele estava? E eles ali indicam onde Lázaro está. E Marta pergunta, e Jesus fala para Marta: tira a pedra, Marta. E Marta, ela questiona a Jesus. Ela fala assim: já cheira mal, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Jesus não queria saber se era de 1 dia, de 2 dias, de 4 dias, não. Glória a Deus, aleluia. E para Jesus operar milagre, Ele é o dono do milagre. Glória a Deus. Ele é o dono do milagre. E nós vimos ali que quando Jesus fala para que Lázaro sai para fora, a Bíblia diz que o defunto saiu com vida. Glória a Deus. Aleluia, Me faz Deus. lembrar, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 21, que nos fala: viver é Cristo e morrer é ganho. Aleluia, Deus. Antigamente eu não entendia isso, mas hoje eu entendo. O viver é Cristo e o morrer é ganho, porque quem está com Cristo nunca morre. Glória a Deus, é verdade. Porque se Ele é a ressurreição, e nós sabemos que um dia nós vamos ressuscitar num novo corpo imortal e incorruptível. Por que eu vou ficar preocupada? Eu não preciso ficar preocupada. Então não precisamos ter medo da morte física. Mas eu tiro algo para mim que eu queria passar para a igreja dessa mensagem. Deus queria falar para Marta: Marta, tem que ter fé e confiança. Glória a Deus. Aquela família era uma família amada de Jesus, querida de Jesus. Era uma família que amava também Jesus.
Jesus estava chamando a atenção de Marta para que ela pudesse ter fé nas suas palavras e confiança na sua palavra. Sabe por que, irmão, fé e confiança? Porque a fé em Deus pode transformar vidas, mesmo quando perdemos a esperança. Né, pastor Marcos? Você faz o impossível através da sua fé acontecer. E era isso que Deus estava querendo, que Marta confiasse na sua palavra. Marta, a sua ressurreição é a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Isso chama fé e confiança. A nossa fé em Deus, irmão, transforma vidas, mesmo quando perdemos a esperança. Glória a Deus, aleluia. Você pode receber o pior diagnóstico da sua vida, mas se você tem fé, vai ter esperança. Vai ter esperança. E a sua fé reverte a situação na sua vida. E algo que chama muita atenção. Se nós formos falar sobre o exemplo da fé, dos heróis da fé, nós vamos ficar aqui a noite toda. Mas algo me falou ao coração. Quem nunca leu lá em Mateus 15, 28 sobre a mulher cananeia? Um povo separado de Deus, um povo que foi excluso da salvação. Mas quando Jesus estava passando ali por aquelas cicaneias ali, aquela redondeza ali, a Bíblia diz que uma mulher, várias cicaneias, se aproxima de Jesus. E aquela mulher está vivendo o pior sofrimento da vida de uma mãe. É uma filha endemoniada, problemática, que não tem medicina, não tem recurso nenhum que possa libertar aquela pessoa. E aquela mulher, ela vem correndo atrás de Jesus. Como os irmãos conhecem a mensagem, ela enfrentou vários obstáculos ali. Mas uma coisa me chamou a atenção. Jesus fala para aquela mulher: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feita isso como tu desejas. Aquela mulher, quando ela se aproxima de Jesus, ela vai com fé. Ela vai com esperança, com confiança no Senhor, porque ela sabia que Deus ia mudar a história da sua vida. Oh, Deus quer mudar a história da sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Ela vai com fé. Não importa o obstáculo que ela ia passar por ali. Ela enfrentou os discípulos, mandando que ela parasse, interrompendo o clamor dela. Ela enfrentou o silêncio de Deus. Ela enfrentou vários obstáculos, mas ela foi ali com fé e confiança. Ela sabia a pessoa certa que ela buscaria a salvação para a sua filha. Porque só quem tem poder de expulsar demônio é Jesus. Glória a Deus. E ali ela foi. E Jesus fala com ela. Jesus viu o que nela? Fé. Será que Jesus tem visto fé em você? Será que Jesus tem visto essa fé em mim? Porque Jesus falou assim: ó mulher, que maravilha, ó mulher, grande é a tua fé, meu Deus. Glória a Deus. Que fé. Seja feito isso como tu desejas. Jesus não levou nem a criança, nem a menina até ele. Mas a fé dela era tão grande que ela tinha certeza que uma palavra que Jesus soltasse ali salvaria a sua filha. O poder da fé e da confiança no Senhor. Outra coisa que me chama muita atenção para a minha vida e para a sua vida, além da fé e confiança, a soberania de Deus. Deus é soberano. Deus está com o controle de todas as coisas, mesmo que não entendemos nada. Tem coisas
nada, mas Deus está no controle. Glória a Deus, aleluia. Se chama soberania de Deus. Quando Deus, a Bíblia diz que o povo de Israel estava ali em total servidão, escravidão, ali no Egito. Mas um dia a Bíblia fala que o clamor daquele povo subiu até os ouvidos de Deus. Aquele povo lembrou que eles tinham um Deus. Engraçado. Muitas vezes nós temos que sofrer. Muitas vezes nós temos que ser escravizados. Muitas vezes nós temos que ser humilhados, pisados, para lembrar que temos um Deus. Muitas vezes colocamos a nossa confiança tanto no A, no B, no C. Esquecemos que nós temos um Deus soberano que tem o controle de todas as coisas em suas mãos, que não precisa nem ele ir, um piscar e muda tudo. E a Bíblia diz que quando Deus ouviu o clamor daquele povo, que aquele povo lembrou do Senhor, Deus pede para que Moisés desça para tirar seu povo do Egito. E a Bíblia nos fala que quando aquele povo saiu do Egito, aquele povo enfrentou vários desafios. Mas eu vejo, pastor Marcos, pastores que estão aqui na minha retaguarda, o maior desafio daquele povo nas mãos de Moisés, o maior desafio que Moisés enfrentou foi o Mar Vermelho. Eu já revirei, assim, livros de ciência para me entender, pastor Marcos. Até hoje eu nunca vi o mar abrir assim, humanamente. Alguém já viu? Aquele povo estava num aperto ali, e de repente Moisés clama ao Senhor, e o Senhor quer falar para ele assim: que clamas ali, Moisés? É para o povo marchar como? Agora imagina, pastor Léo, o Senhor guiando um povo no deserto, Deus está assim: manda o povo marchar, mas marchar como? Se na frente está aí esse mar. Já viu o mar abrir assim? Você fala assim: abre, mas vai abrir. Aí está a soberania de Deus. Glória a Deus. Então não entendemos nada, mas Deus está no controle de todas as coisas. E lá no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 21 diz: o mar tornou-se em seco e as águas foram repartidas. Versículo 22: e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à esquerda. Quem já viu isso aí se não for a soberania de Deus? Se Deus não tivesse no controle, soberania de Deus. Nosso Deus é soberano. Aleluia. Glórias a Deus. Está tudo nas mãos dele. Tudo foi feito por ele. Tudo foi criado por ele. Ele conhece todas as coisas. Os seus olhos são patentes, nada passa desapercebido diante dos olhos do Senhor. Diz que são como chamas de fogo. O mar se abre. E agora vai passar. Deus vai dizer para pessoas aqui: o mar vai se abrir. Você crê? Tá difícil. Tem pessoas aqui que estão numa situação difícil. E tem dito assim: Senhor, o que eu vou fazer? Mas Deus diz aqui, ó: e o mar tornou-se em seco, e as águas foram repartidas, e as águas foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Eita maravilha! Essa é a soberania desse Deus que você serve. Nós não servimos um Deusinho qualquer, não. É um Deus maravilhoso, um Deus grande, dono de tudo, de todas as coisas. Glória a Deus. Uma outra soberania de Deus. Você fala de soberania de Deus, nós vamos ficar aqui a noite inteira falando das bênçãos do Senhor. Mas outra soberania de Deus que me chama muita atenção é as muralhas de Jericó, né, pastor Marcos? Eita Deus!
vai lá, Josué. Eu vou te entregar Jericó em suas mãos. Deus vai entregar Jericó nas mãos de pessoas aqui. Você crê? Está difícil? As muralhas são altas e invencíveis para você, mas para Deus não. Glória a Deus. Livro de Josué, capítulo 6, versículo 20, diz assim: os muros desabaram por um ato direto de Deus. Vocês pensam que foi o que tocou a trombeta? Soberania de Deus. Foi Deus. As trombetas apenas um símbolo, mas foi Deus. Foi Deus. É Deus que vai derrubar essa muralha. Aleluia. Aqui, irmãos, eu vejo a suprema autoridade e controle de Deus. E naquele tempo não tinha nem se fosse os dias de hoje. Se Deus não quisesse, não caía, não fazia nada. Soberania do Senhor. E Deus ainda diz mais. E você não vai ser envergonhado. Porque muitos queriam aliviar a vergonha de Josué. É um líder. Não é como Moisés, não. Ninguém é como ninguém. Você é você mesmo. Deus te chamou você. Glória a Deus. Aleluia. E Deus chamou os não capacitados para Ele capacitar. Glória a Deus. Aqui não tem algo nem baixo, nem sabe mais, sabe menos. Aqui não. Aqui se nós não estiver debaixo da unção de Deus, não somos nada. Foi você que Deus chamou e escolheu para essa liderança. Então toma posse da sua bênção. Um joga para outro não desceu. Glória a Deus. Você que estava pensando em entregar, desistir, não desista não. Seja um Josué nessa última hora. Nós tiramos dessa mensagem. Glória a Deus. E outra coisa que Deus falava no meu coração, esse aqui ninguém quer. O tempo determinado por Deus. É difícil esperar, né? Ninguém quer ficar no Salmo 40, né? Esperei com paciência no Senhor. Até o Senhor inclinar para nós, achando, viu? Né, pastor Marcos? Ei, irmão, achão. E você ora, e você clama, e você pede, e você fala. Eu sou um exemplo disso. Meu Deus, parece que o mar não vai se abrir. Parece que as muralhas, né, irmão, o Senhor não vai cair. Parece que nós vamos morrer ali, né? Mas tem o tempo de Deus. Glória a Deus. Deus age, irmão. Deus age dentro de um tempo determinado para nos abençoar. O tempo de Deus não é o meu, o relógio de Deus não é o meu, mas Ele age. O tempo certo para mim abençoar, para te abençoar. Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem o seu tempo determinado e ninguém quer esperar. Hoje, irmão, a inquietação tão grande. Eu quero para hoje. Eu quero para agora. Senão, ainda tem gente que fala bem assim: se Deus não quiser agora, não vou mais. É assim? Ou eu estou mentindo? Acontece comigo? Eu vou orar agora. Mas se não acontecer agora, né, Manuzinha? Depois de ter alguma surra de Deus, já estou bem, meu irmão. Porque não quer esperar. Nós achamos que não aguenta esperar. Não aguenta esperar. E Marta estava nessa situação. Se não for ler aqui, Marta estava nessa situação, ela não queria esperar. No versículo, quer ver que Marta não queria esperar? Ela estava tão preocupada. Aqui, no versículo 21, que quando Jesus demorou aqueles 2 dias para chegar lá, olha o que ela fala para Jesus. Disse, pois, Marta a Jesus, ela sempre para Jesus:
né? Ela fala para Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não é assim que nós falamos? Ela teve a coragem de falar para Jesus: a senhora demorou demais. Por que você não veio na hora que mandou o recado? Você não ama a Lázaro? Você não ama a seu amigo? Você não ama a nossa família? Eu não mandei falar com o senhor que ele estava enfermo, que ele estava doente. Por que você não foi lá? Você não veio? Socorrer lá? Se tivesse aqui, ele não teria morrido. Ele questiona tempo. E a Bíblia diz que Jesus ali, né, adiou sua ida ali para, né, ir ver Marta, ir ver aquela família, mas 2 dias ali ele demorou. Porque Jesus chega no tempo certo, na hora certa, no momento certo, né, para ele nos abençoar. Mas eu não quero esperar, eu quero para hoje. Irmã, aquieta seu coração aí, fica quietinha. Para de murmurar, para de reclamar, para de dizer que Deus está demorando. Você nem orou. Eu quero isso, mas não orou, não derramou suas lágrimas perto do Senhor, fez igual Marta, só reclama, irmã. Não vai reclamar mais a partir de hoje. Promete a Jesus que você vai esperar o tempo determinado por Deus. Ele vai te abençoar, Deus vai agir no tempo de Deus, no tempo dele. Se é para hoje, é hoje. Tem coisa, igreja, que Deus dá hoje, mas tem coisa que Deus demora. Tem coisa que é para já. Você sabe quanto tempo demorou para Deus me dar, para Deus me responder? É duro, estou falando com experiência própria. Para mim, a pior prova espiritual é o silêncio de Deus. Quando você ora e Deus não te responde, não fala nada, não manda nem um profeta, pastor Marcos, nem uma mensagenzinha chega, né, irmã Lucília? Nem uma mensagem assim: Jesus te abençoe, chega, tranca. Demorou 3 meses para Jesus responder uma oração de sofrimento, de dor, de angústia. Só Deus sabia o que eu estava passando. As portas fecharam, os ferrolhos, mas ele respondeu no tempo dele. E sabe o que ele disse para mim? Para mim, né? Para mim. Ele falou assim: é no meu tempo, não no seu, fica quieta. Então, irmã, fica quieta, acalma, aquieta seu coração, não faça como Marta, não. Fica como Maria. Maria ficou lá sentada. Porque está afadigada, irmã. Quando Jesus entrou na casa de Maria e Marta, Maria, a primeira coisa que ela fala é: se assenta aos pés do Senhor para ouvir. Olha, a nossa fadiga, a nossa ansiedade, o nosso desejo não deixa ouvir a voz de Deus. Porque um coração atribulado, um coração angustiado não escuta a voz do Espírito Santo de Deus. Você não consegue escutar. Porque a sua angústia, o seu sofrimento, a sua dor é tão grande que passa desapercebido. Deus às vezes está até falando, mas você não escuta por causa da sua angústia, do seu sofrimento, da sua ansiedade. E foi isso que aconteceu com Marta. Mas Deus mudou aquela situação. Quando Deus chamou Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 2, Deus chama Abraão e faz o quê? Promessa. Ele fala assim: far-te-ei uma grande nação. E quando Deus chamou Abraão para que ele saísse ali do meio da sua parentela, da sua terra, sabe quantos anos Abraão tinha? 75 anos. Sua mulher estéril. E Deus ali, mas como que? Eu questionava assim, desse jeito. Como que Deus vai fazer de mim uma grande nação se eu sou estéril? Mas Deus te chamou e fez promessa. 75 anos. E a Bíblia nos fala lá no capítulo 21 de Gênesis, versículo 5,
que Abraão foi pai de Isaac, ele já tinha o que? 100 anos. A promessa de Deus durou 25 anos. E ele esperou. Apesar dos contratempos que houve no meio do caminho, por decisões deles, né? Que às vezes só joga a culpa em Sara. Mas Abraão tinha culpa também. Sara se precipita, entrega seu esposo para a sua serva, gera um outro filho, e ali uma grande confusão. Por quê? Falta de vigilância, né? Falta de ouvir a voz do Senhor, falta de perseverança, falta de ouvir, de ter esperança, falta de fé. Desfaleceu ali. Mas Deus ainda se teve misericórdia. E ali com 100 anos nasce Isaac. Irmã, espera o teu Isaac. Não importa se você tem 30, 40, 50, se você tem 20 de cristão, está debaixo da promessa de Deus. Creia que o que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Deus é fiel, Ele vai cumprir, não importa o tempo que passar. É verdade. E eu tiro, irmãos, para a minha vida, e creio que para a sua vida também, que a ressurreição de Lázaro nos convida a viver uma vida de fé plena, confiando em Deus e saber que Ele está no controle de todas as coisas. É o que eu tiro espiritualmente para mim. A ressurreição de Lázaro nos convida a igreja, o povo, a viver uma vida de fé plena, confiando que Deus está sempre no controle de todas as coisas e nada vai fugir, porque eu quero que você quer. Creia nisso. Diz que ali Lázaro saiu com vida. E ali os judeus que foram ali consolar Marta e Maria ficaram maravilhados e creram no que Deus realizou ali. Você sabia que através do milagre na sua vida, muitos vão crer? Que através do que Deus realizar na sua vida, muitos vão crer no poder de Deus. Quando eu enfrentei a doença, eu fui ali desenganada pela medicina, e que Jesus mudou ali minha história. E uma coisa que me chamou muita atenção, pastor Zequinha, foi que Jesus falou para mim: pega na mão do médico e diga para ele que eu vou direcionar ele onde está o câncer, porque nem ele sabia onde estava direito. E fala para ele que eu vou usar a mão dele para arrancar todo esse tumor, e ele vai testificar. É Ele que vai testificar, é Ele que vai sair dali e vai contar lá para aqueles que estão te esperando, te aguardando. E antes daquele homem, antes de eu ser anestesiada, eu peguei na mão dele, se chama o doutor para mim. Não, mas o doutor está lavando as mãos. Quando lava as mãos, não pode ninguém tocar. Eu disse, mas antes dele usar as luvas, eu preciso pegar na mão dele. E eu peguei, na sua mão, vou pegar na sua aqui. E eu peguei na mão dele, olha, doutor, Deus vai usar a sua mão, e ela vai, e o Senhor vai levar você onde está o câncer. O Senhor vai tirar todinho esse câncer, e é o Senhor que vai sair daqui, da sala de cirurgia, olhar nos olhos que ele falava, e vai testificar do milagre que Deus fez. Ele olhou para ele e disse: ô minha irmã, fazer o que, né? A senhora está em fé desse jeito? Eu disse: eu tenho. Terminou minha cirurgia, eu tinha que ficar na recuperação, nem para a UTI eu fui. Quando eu entrei no quarto, estava um alvoroço. Pensei até que eu tinha morrido. Estava voltando ali, mas não foi nada. Estava meu esposo, duas enfermeiras que são crentes, estava a minha encarregada também que é crente, e estava, mas a irmã Cláudia que foi cuidar de mim,
chorando naquele alvoroço, porque Deus sabe como rir, chorando de alegria, porque o médico saiu de lá de dentro e ele chegou para meu esposo e falou assim: seu Eduardo, eu arranquei todo o câncer que estava na sua esposa, ela não tem nada, só tem lá cicatriz. Eu vim aqui a te avisar que a sua mulher está curada. Vocês sabem como eles me chamam no hospital quando eu passo no corredor? Eu não posso entrar no hospital, porque eu estou com uma saúde muito frágil. Mas de vez em quando eu entro de máscara, eles olham assim: epa, vem a ressuscitada aí. Deus é um milagre. Ganhei para Jesus, eu tenho as fotos. Eu tenho as fotos aqui. E quando a gente faz, eu fiz 25 sessões de rádio e 25 sessões de vídeo. Por isso que meu cabelinho está assim, ele caiu, está nascendo. Eu tinha um cabelo grandão, né? Quem me conheceu aqui, né? Tinha um cabelo grandão. Quando a gente termina a radioterapia, você bate um sino. E você terminou. Você recebe um diploma da mão dos médicos e dos enfermeiros e bate um sino e tem uma festa lá. E no dia que eu terminei, que o médico ali deu o diagnóstico para meu esposo, para todos que estavam ali da família, de novo, ela não tem nada, ela só está. Agora só é acompanhamento. Ali eu ganhei 3 pessoas para Jesus. Eu ganhei uma chefe de enfermagem, que estava afastada há 12 anos. Essa mulher já estava no centro de macumba, de Umbanda. Ela voltou para Jesus. E eu ganhei mais 2 recepcionistas que também estavam afastadas de Jesus e voltou. E para a glória de Deus, depois, passados uns dias que eu voltei a trabalhar, eu estou ali, fui bater meu ponto, que fica bem em frente à radioterapia, e eu vi sair lá de dentro uma moça. Eu estou terminando, só para você ver como Deus opera através, às vezes, das enfermidades da nossa vida. E aquela moça sentou do meu lado. Eu estava esperando ali o horário para bater o ponto. E ela estava muito triste, chorando. E eu perguntei para ela assim: por que você está chorando? E ela falou para mim assim: é porque o médico falou que o câncer que eu estou não tem mais jeito, não tem mais cura. Aquela moça, ela estava bem fraquinha, né? Mas eu percebi algo naquela moça, que não era uma moça. Não era uma moça. Me perdoa por falar, mas era um travesti. Na hora o Senhor me revelou, pastor Marcos. E eu falei assim: é esse que eu quero. Passei meu ponto. Falei: vamos ali que eu vou conversar com você. E aí eu comecei a falar de Jesus para aquela moça. E eu falei assim, falei da salvação, falei do que eu passei, regalou os olhos, mas você está curado, estou. Mas eu vou te dizer algo: Jesus não quer só curar a sua enfermidade, Jesus quer curar a sua alma. O que te fez para tu estar nessa situação? Ela mais, por quê? Assim, porque você é homem. Você nasceu homem. Deus te formou no ventre da tua mãe homem. Tomou aquele susto. Joguei no particular. Deus te fez, Deus te criou você, Deus formou você no ventre da tua mãe um homem. Porque se você se encontra nessa situação e tem mais, o Senhor manda te dizer que é para você voltar ao seu primeiro amor, porque você está desviado da igreja. Sabe quem era? Um pastor lá de Piracaia, um pastor Marcos, desviado da igreja. Eu falei assim: você vai para casa e você vai mudar. Ele aceitou aquela moça, que então para ele era uma moça, aceitou Jesus ali. Eu mais 2 irmãs oramos
Eu disse, vai para a tua casa, vai mudar todas as suas vestes. Eu quero ver você aqui na próxima sessão de radioterapia, homem, porque tu é homem. Glória a Deus. Aleluia. 2 dias se passou e ele não apareceu. Não apareceu. Mas só que eu não conheci, pastor Marcos. Meu Deus do céu. Eu prego para a pessoa, fala que a pessoa vai mudar e não conheço a pessoa, meu Deus. Passava por mim, eu não conheci, pastor Marcos. Precisou o homem despertar. Chegaram para mim e falaram assim, tu não me conhece não, mulher? Ele assim, tu não me conhece não, mulher? Agora eu sou homem. Glória a Deus. Amém. Eu posso cair de costas, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Homem. E voltei para a igreja. Voltei para minha casa. Voltei para minha esposa. Porque eu sou macho. Glória a Deus. Eita glória. Glória a Deus. Jesus curou. E um mês atrás ele bateu o cinto. Estou curado. Glória a Estou curado. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então esse é o Deus que você serve. Glória a Deus. Essa enfermidade não é para a morte, Glória. mas é para a glória de Deus. É para que o nome do Senhor seja glorificado e adorado e exaltado, igreja. Aleluia. Creia no milagre. Deus é poderoso para fazer milagre. Deus ainda opera milagre. Nós somos milagre. Quer saber que você quer ser um milagre? Cadê o irmão que estava cantando com a permissão dos pastores aqui? Aquele primeiro louvor. Está aí? Vem aqui, irmão. Por favor. Glória a Deus. Aleluia. Eu convido a igreja para ficar de pé. Nessa noite Deus tem milagre. Deus tem milagre de salvação. Deus tem milagre de libertação. Deus tem milagre de cura. Deus tem milagre para a tua casa, para a tua família. Deus tem milagre. Não saia daqui sem o teu milagre. Deus não mudou, Ele continua o mesmo. Deus ainda transforma a vida. Olha, quem tem fé e confiança, vidas são transformadas. É Deus. Aleluia. Vidas são transformadas. Aleluia. Deus quer transformar vidas. Deus quer libertar vidas. Oh, Deus tem vida.
Deus tem vitória para nós, Deus tem vitória para você, para sua casa, para sua família. Receba aí proteção, receba aí vitória, receba a bênção de Deus. Deus está no controle de todas as coisas, nada saiu do controle dele. Deus vai te ajudar a passar esse mar vermelho, Deus vai te ajudar a passar essa muralha, porque Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus, Ele está aqui, Ele quer operar milagre, Ele quer operar maravilhas na minha e na sua vida. Aleluia. Fique com essa palavra, irmão. Fique com essa palavra. Fé, confiança, soberania e o tempo de Deus para a sua vida. Não se preocupe com mais nada. Se você colocar isso no propósito de Deus, para ter certeza que já deu tudo certo. Que Deus nos abençoe. O pastor vai estar fazendo aí